Hoje vamos falar sobre simbolismo, parnasianismo e pré-modernismo. Esses movimentos literários, que alguns foram escolas e outros não, mas que mudaram significativamente a literatura brasileira, assim como também a europeia. Então, o simbolismo surge em 1893 com a publicação de Missal e Broquéis de Cruz e Souza. É um movimento que se aproxima do romantismo por fazer uma literatura vaga e subjetiva. O simbolismo procurava unir o material terreno com o imaterial, e a musicalidade é uma característica que está presente nas suas obras. Os principais simbolistas são Alfonso de Guimarães, que apresentava obras líricas e tem como principais trabalhos Setenário das Cores, Kyriale e Dona Mística. Cruz de Souza, é claro, o qual iniciou esse movimento, que apresentava uma literatura mais pessimista, tendo como principais obras Missal e Broquéis, que iniciaram o movimento simbolista, Trocos e Fantasias, Faróis, Evocações e, é claro, Últimos Sonetos. O parnasianismo foi um movimento que tinha como principais características a valorização da estética, a impassibilidade, a poesia altamente descritiva, retomada dos moldes clássicos, ou seja, o uso do soneto alexandrino, a objetividade, a oposição, a estética romântica. Então essas são as principais características do parnasianismo. É impossível não falar de parnasianismo sem falar na França. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, O parnasianismo é a escola da literatura brasileira, o movimento literário essencialmente poético, contemporâneo do realismo e naturalismo, um estilo de época que se desenvolveu na poesia a partir de 1850, na França. Chegou ao Brasil a partir de 1880, aproximadamente, e conviveu com movimentos do século XX. O nome, o vocábulo Parnaso, está relacionado à figura mitológica que dá nome a uma montanha na Grécia, onde, segundo a lenda, moravam musas e o deus Apolo, e era frequentemente visitado por poetas em busca de inspiração. As origens. Surgiu na França em 1896 com a publicação da revista Le Parnasse Contemporain, que também deu nome ao movimento. Nela se destacavam poetas como Baudelaire e Théophile Gautier, e em Portugal essa corrente só começou a ser sentida na segunda metade do século XIX e nunca chegou a ser assumida de verdade. As ideias novas chegam ao nosso país tardiamente. O parnasianismo foi colidindo com o realismo e com o simbolismo, tendo como aspectos comum a todos eles a renúncia ao sentimentalismo e ao egocentrismo romântico. Todas as escolas literárias têm como marco alguma revolução ou transformação social. Com o parnasianismo também não foi diferente. Na Europa estava consolidando a segunda revolução industrial, um período em que ocorre a formação de conglomerados empresariais e a aliança entre indústrias e a ciência. Acirram-se também as lutas de classe entre patrões e trabalhadores, ampliam-se a participação dos sindicatos e dos partidos políticos nas relações sociais. Há também a parcela da burguesia que busca mais conforto material e incentiva a ciência às novas descobertas na área da tecnologia, como o telefone, o cinema e a eletricidade. O encantamento faz nascer a Belle Époque e a arte nouveau. No Brasil, a segunda metade do século XIX, marcada pela abolição da escravatura, em 1888, e pela proclamação da República no ano seguinte, 1889. Há também o crescimento econômico pela produção do café, intensificação do poder político na região sudeste e célere desenvolvimento da urbanização. A abertura do crescimento da aristocracia ao culto, ao luxo e ao requinte, tornando os cafeicultores os maiores consumidores de produtos de arte do período, transformando-os em objetos raros e preciosos. Nesse formato, a poesia parnasiana e sua proposta preciosista se adequam facilmente e dão margem à reflexão sobre uma instituição que organiza a expressão artística, e em 1897 cria-se a Academia Brasileira de Letras, fundada pela elite dos escritores da época.
Os principais autores do parnasianismo são Alberto de Oliveira, que publicou seu primeiro livro de poesia, Canções Românticas, em 1878. Olavo Bilac, considerado o príncipe dos poetas brasileiros, que une conteúdo emotivo e linguagem classística. E também Raimundo Corrêa, que tem sua poesia parnasiana caracterizada por extremo rigor métrico e plasticidade. Como já foi falado, o parnasianismo e seus autores buscavam essa questão da perfeição nas suas obras, utilizando o formato alexandrino para compor seus poemas. Então, temos agora o pré-modernismo. O que foi o pré-modernismo? O pré-modernismo não é considerado uma escola literária, e sim um período literário de transição das escolas anteriores para o modernismo. Há ruptura com os simbolistas e parnasianos, por ser uma literatura de crítica social, e essa questão da crítica social está mais forte do que no parnasianismo, pois no pré-modernismo em todo o país estavam ocorrendo movimentos em que era necessário a realização de crítica, pois muitas pessoas estavam sofrendo com esses acontecimentos. E é como a gente vai ver, por exemplo, nos relatos de Euclides da Cunha, a questão da crítica social voltada para os movimentos como, por exemplo, a Guerra de Canudos. A apresentação dos dois Brasis, principalmente por Euclides da Cunha, onde é apresentado o Brasil do litoral e o Brasil do sertão. O Brasil do litoral voltado mais para o modelo europeu como o ideal modelo de vida, e também a apresentação do modelo do sertão, que era um Brasil até então desconhecido de certa forma. O pré-modernismo, embora não seja considerado uma escola literária, teve como marco inicial a publicação de Os Sertões, de Euclides da Cunha, em 1902. Ele apresenta características que rompem com o passado. No entanto, as obras dos autores desse período não têm um viés a ser seguido como marco do período. Não é considerado uma escola literária justamente porque seus principais autores tinham obras distintas, sem seguir alguma linha de pensamento. Como veremos entre os 5 maiores autores do pré-modernismo, cada um trata obras distintas, onde não há uma linha a ser seguida, por isso que não é considerado uma escola literária, e sim um período de transição que apresenta uma ruptura com o passado. Contexto histórico. É um momento histórico brasileiro que interferiu na produção literária, marcando a transição dos valores éticos do século XIX para uma nova realidade, que se desenhava essencialmente pautada por uma série de conflitos. Dentre esses conflitos, há personagens que se destacam, como, por exemplo, Padre Cícero e Antônio Conselheiro, com seu fanatismo religioso, e tem também a questão do cangaço no Nordeste, que ficam marcados por suas revoltas e, consequentemente, são pautadas nas obras pré-modernistas. Há também a revolta da vacina e da chibata no Rio de Janeiro, as greves operárias em São Paulo, a guerra do contestado na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, a oligarquia rural, o nascimento da burguesia urbana e a industrialização e o surgimento do proletariado. Todas essas questões receberam críticas sociais nas obras pré-modernistas. Há também a segregação dos negros pós-abolição. Então aqui estão os principais autores do pré-modernismo: Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto, Graça Aranha e Augusto dos Anjos. Euclides da Cunha escreveu Os Sertões, pois testemunhou a Guerra de Canudos como correspondente jornalístico. Ele foi enviado para relatar a Guerra de Canudos, só que na verdade se tornou um jornalista descritivo muito lembrado na história da literatura brasileira, e Os Sertões é uma obra de imenso valor para a literatura brasileira por apresentar esse outro lado do Brasil. A obra Os Sertões é uma narrativa da insurreição de um grupo de fanáticos religiosos, e não só descreve a sociedade, mas também a geografia, a geologia, a zoologia plana do sertão brasileiro, e é dividida em 3 partes. Na primeira parte, Euclides da Cunha analisa a terra, como é a terra do sertão, já que até então não era algo tão detalhado nas obras literárias produzidas do momento. Ele detalha também o homem, já que se constatou que o homem do sertão é um homem diferente da região sul e sudeste, a qual todos estavam acostumados a conhecer. E, por fim, relata, é claro, a luta entre o exército brasileiro e os sertanejos de Canudos. E durante o seu relato sobre o homem, ele começa um parágrafo do seu livro com uma frase que se tornou
além de um marco para a literatura brasileira mais uma vez, se tornou um referencial de Euclides da Cunha, que é: o sertanejo, antes de tudo, é um forte. Então, essa frase ficou marcada na história de Euclides da Cunha e também da literatura brasileira. Monteiro Lobato, em 1917, publica no jornal O Estado de São Paulo o artigo contra a pintora Anita Malfatti, Estopim do Modernismo. A proposta da exposição Malfatti expressa por uma postura agressiva contra as novas tendências artísticas do século XX, que resultará no seu desligamento dos principais participantes da Semana de Arte Moderna de 1922. Sua crítica acalorada se dá porque ele não admitia a submissão da cultura brasileira às ideias europeias. Daí passa a ser chamado de Policarpo Lobato. Monteiro Lobato se destaca como autor pré-modernista justamente por essa questão da crítica ao modelo europeu vigente no Brasil, tanto na questão literária, como ele realiza essas duras críticas à exposição Malfatti, como também na questão em que o proletário era tratado naquela época. Então, justamente por fazer essa crítica, só que como podemos ver, já não tem mais nada a ver com Euclides da Cunha, no entanto, ambos são pré-modernistas. Lima Barreto, que retrata personagens humildes, funcionários públicos, alcoólatras, como inclusive ele era, e miseráveis. Sua linguagem jornalística e é inclusive panfletária. Teve O Triste Fim de Policarpo Quaresma, é a obra que lhe garante maior notoriedade, ou seja, a qual lhe tornou conhecido. Graça Aranha teve como principais obras Canaã, de 1902, Estética da Vida, Espírito Moderno e A Viagem Maravilhosa. Augusto dos Anjos formou-se em Direito, mas foi sempre professor de literatura. Publicou um único livro de poesias, Eu. Sua obra é cientifista, profundamente pessimista. Trabalhou, assim como parnasianos e simbolistas, com sonetos e versos decassílabo. Então, esse foi o pré-modernismo, que foi, na verdade, um período de transição entre as escolas anteriores e o modernismo, que se consolida com a Semana de Arte Moderna de 1922. E tanto na Europa quanto no Brasil, o modernismo, como será visto posteriormente, apresenta uma ruptura completa com o passado. Na Europa é a ruptura com o passado. No Brasil, na verdade, é a ruptura com o modelo europeu, a implantação da arte genuinamente brasileira. Bom, então é isso, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en